Estamos aqui em mais um episódio do Troco Ideias, no especial de teatro. Hoje conversando aqui com J.N. Canabarro, uma grande figura de teatro aqui na cidade. O José Canabarro, ele tem uma longa trajetória como ator e como diretor de teatro aqui na cidade. Ele já foi secretário de Cultura aqui em Santana do Livramento. E também, hoje em dia, ele tem muitos trabalhos na área do audiovisual. Ele está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre como é fazer teatro aqui na fronteira, sobre essa longa trajetória dele também. Eu queria começar te perguntando, Canabarro, quando que foi essa virada de chave para você? Quando foi o momento que o teatro surgiu para você e que você decidiu que gostaria de trabalhar com isso? Olha, a história é longa. Eu tinha 15 anos e estudava no Santanense, e por descuido eu cheguei no palco do Santanense e tinha um cenário montado. E eu olhei pela primeira vez esse visual na minha frente, um palco teatral. Mas ficou nisso. Depois eu fui morar em Porto Alegre, e lá em Porto Alegre eu entregava viandas, marmita, e aonde faziam essas vendas era ao lado do Teatro de Cultura Israelita, lá, Teatro Israelita. Em Porto Alegre. E eu entrei no teatro, estava completamente vazio, escuro, e eu fui parar nos camarins e tinha aquele monte de coisa, comecei a mexer naquilo, e eu sinceramente saí dali pensando no teatro, que o teatro poderia ser, eu não sei como explicar isso, mas só em Santana do Livramento, em 72, 73, quando eu comecei a estudar no Instituto Livramento, nós começamos a fazer o Grêmio Literário dentro da sala de aula. Todas as sextas-feiras, a professora Conceição nos entregava o período de português, uma aula, para a gente fazer o que nós quiséssemos. E foi aí que surgiu o teatro. E, aliás, o teatro começou com o Antônio Augusto, o saudoso Antônio Augusto, e faltou um ator para ele me convidou, porque ele não era do meu grupo. Uhum. E aí eu tive a petulância de assumir o grupo, virar o diretor e me adonei da turma. E aí eles confiaram em mim e aí surgiu o grupo de teatro Ielense, né? E tive muito tempo fazendo teatro dentro do Salão da Igreja Episcopal. Só em 1983 é que inauguraram a Sala Cultural, e aí eu saí do Salão da Igreja para ocupar o espaço mais teatral aqui. Isso é mais ou menos o início da nossa trajetória história. longa, né? É uma trajetória longa. Sim. Mas é interessante pensar assim, como essas coisas elas vão surgindo na nossa vida, né? A gente não decide procurar, elas procuram a gente um pouco, né? Eu aqueci um pouco agora, tirando o chapeuzinho assim. Sabe que o meu grupo de teatro, ele quase sempre foi tipo teatro didático. Uhum. Embora eu nunca tivesse lido Bertolt Brecht, Ionesco e essas coisas, que eu vim só conhecer com o Olavo Saldanha, que foi o meu guru, o meu grande diretor de teatro. Saudoso Olavo Saldanha. Eu já tinha o meu grupo lá do Instituto Livramento. Em 1979 ele me convidou para participar da primeira montagem do Julgamento e Lucro de Bertolt Brecht. Eu parei com o meu teatro, com o nosso grupo, e colocamos todos o elenco do grupo dentro do grupo do Olavo Saldanha, e montamos o Julgamento e Lucro no Teatro Municipal de Ribeira. E em algum momento, nesse seu caminho, assim, tiveram pessoas que chegaram e falaram para você que isso não era um caminho legal de se seguir, que por aí você não ia conseguir nada? Que isso é uma coisa que a gente, como artista, ouve bastante, né? Não, o grupo do Olavo Saldanha era um grupo, ele era mais visto pela camada social da cidade, mais avançada, mais adiantada, quer dizer, vamos dizer assim. O meu teatro... Uma elite intelectual. Era, elite intelectual e coisa, com o Olavo Saldanha era um outro público, completamente diferente, não é? E tanto na peça Lúculo, depois Antigo, depois Jardim das Delícias, Bodas de Sangue, né, que foram essas grandes peças que o Olavo Saldanha trouxe para nós. E era um público específico. O meu teatro era um teatro para o grupo da igreja. Depois que terminava o culto, a gente apresentava no salão. Depois disso, passou a ser um teatro, como diz assim, estudantil, um teatro escolar.
A gente fazia 4, 5, 6 apresentações aqui na Sala Cultural e trocava os familiares dos que faziam a peça. E então a gente sentia que o público era diferente. O núcleo familiar do elenco. Isso. Até uma vez queriam fazer um filme aqui em Santana do Livramento, sem dele dizer nomes aí, e teria que ter uma apresentação circense no filme. Aí eles disseram assim, vamos convidar o teatrinho do Canabarro para ser esse grupo Mambembe. Nossa. Eles não iam convidar o grupo do Olavo Saldanha para fazer aquele teatrinho. A gente sentia isso. Né? Essa diminuição, né? Essa diminuição, sim. Uma vez eu dei uma entrevista na rádio e perguntei para 8 pessoas que estavam Nesse espaço? Nesse espaço do teatro, das entrevistas. Era um programa de entrevistas. E tinha 8 pessoas na sala. E eu perguntei o que eles achavam do teatro. Qual a importância do teatro? Olha, falaram coisas muito bonitas. Muito mesmo. Todos eles, o teatro é importante, o teatro é isso, o teatro é aquilo. Mas quando eu perguntei para ele quantas peças de teatro eles já tinham visto naquele ano, ou na vida toda deles, a maioria nunca tinha visto teatro. Escasso, né? Um público escasso, né? O Canabarro? teatro é um... Nós fizemos uma porcentagem até, porque a sala cultural era difícil de ser lotada. Sempre, olha, quando tinha 40, 50 pessoas, estava bom o público. Nós montamos Ionesco com a peça, o Olavo Saldanha dirigindo. Nós montamos Ionesco, A Cantora Careca e a peça A Lição. As 2 peças eram apresentadas uma após a outra. E nós tínhamos 6 pessoas na plateia. E 6 pessoas no palco. O Olavo dizia assim, olha, tem muita pouca gente, nós vamos devolver o ingresso, mandamos as pessoas embora e fizemos um ensaio. Aí as pessoas não aceitaram que devolvesse o ingresso e perguntaram uns se podiam assistir o ensaio. E assistiram, e a gente fez a apresentação para elas. Quando nós tivemos a Feira do Livro, aqui no Parque Internacional, a 4ª-feira, que eu era secretário de Cultura na época, apareceu um escritor lançando um livro lá, Causos do Cati, o Pedro Dávila, que é santanense e mora em Santa Catarina. Ele disse, eu estava lá aquele dia, eu assisti a peça de vocês. Achou maravilhosa aquela peça e coisa e tal. E até hoje, há poucos dias atrás, ele escreveu no Facebook, quando eu publiquei uma fotinha dessa peça. Ele disse, caramba, eu estava aí nesse espetáculo, caramba. E a gente montava esse tipo de autores assim. O Ionesco, Brecht, Sófocles, Garcia Lorca, Fernando Arrabal, né? Esses grandes autores eu montava com o Olavo Saldanha e eu era ator. Trazia para cá. Né? Isso. Quando eu fazia o meu teatro, eu era muito autoral, eu escrevia minhas peças. Eu escrevi o Bons Tempos, Maus Tempos e o Bicho Homem Fala, apresentado no Teatro Municipal de Ribeira. Fizemos uma temporada lá. Eu aprendi a fazer temporada com o Olavo Saldanha. O Olavo Saldanha ficava uma temporada, no mínimo uma semana em cartaz. Você diria que ele foi como um tutor seu? Ele foi meu grande diretor, o meu espelho. Foi a minha aula de teatral, o meu curso de teatro. Depois eu tive um parceiro chamado Cleiton Echeveste, que hoje o Cleiton faz teatro no Rio de Janeiro, né? E é diretor, autor, e ele me dirigiu numa peça, o Oswald de Andrade, Um Homem Sem Profissão, que a gente fez temporada aqui no Caxeiral, fez temporada aqui na Sala Cultural, e apresentamos essa peça em Porto Alegre, no Teatro Renascença e no Teatro Museu do Trabalho. O Cleito, ele era estudante de artes cênicas em Porto Alegre, estava de férias, e aí nas férias montamos essa peça, né, com a intenção de levá-la a Porto Alegre também. Ela foi 2 vezes a Porto Alegre, levada pelo Paulo Roney, que era secretário de Cultura aqui em Livramento, e depois o Cleito Echeveste levou lá, né, a peça. E essa peça, o Oswald de Andrade, Um Homem Sem Profissão, não é? Foi a origem, o início da minha profissionalização,
porque o Cleito começou a organizar os meus alfarrábios, as minhas notícias de teatro, os materiais, e me registrou no SATED, e o SATED me registrou no Ministério do Trabalho. E o Cleito é meu outro guru, né? Então eu tenho o Cleito Echeveste e o Olavo Saldanha como as minhas referências, aonde eu adquiri técnicas, maiores conhecimentos sobre o teatro. Embora o Cleito tenha iniciado comigo, mas ele foi para Porto Alegre estudar e se formou. E foi uma troca, então. Foi né? uma Ele começou troca, com você, ele aprendeu, voltou para cá. Isso. E seguiram aprendendo juntos. E eu tive outro legal. ator, por exemplo, Nelson Diniz, que trabalhou conosco na primeira peça de sucesso minha, que é o Quarto Movimento, que apresentamos no teatro da Igreja Episcopal, no palco da igreja. Onde você começou, né? A estreia da peça foi no Teatro Municipal, no dia 1º de agosto de 1979. Tinha um festival de teatro. O Juremir Machado apresentou a peça Os Rebeldes, e acabou de terminar a apresentação dele, entrou o nosso teatro Quarto Movimento, era uma mostra de teatro. Né? E com esse teatro Quarto Movimento, apareceu um rapaz aqui no salão da igreja, que nós estávamos ensaiando, para dar continuidade com o espetáculo. Ele tinha 4 personagens, daqui a pouco virou 7, a gente foi criando, como o texto era meu, né, eu ia mexendo, né? Alterando como precisava. Claro, conforme a necessidade. Apareceu um rapaz e disse assim, olha, eu gostaria de fazer isso. O quê? Fazer teatro com vocês. Tem espaço? Tem. Entra aí. E aí já tiramos uma fala de um, uma fala de outro, e coisa e tal, e ele se integrou ao texto. Hoje é um dos melhores atores de teatro, de cinema, de televisão do Rio Grande do Sul. E já participou na Globo, em novelas, em vários outros espetáculos. E começou aqui. Começou aqui. Que ele se chamava, e se chama ainda, Nelson Diniz. O Nelson Diniz. Uhum. E agora, quando nós estávamos rodando o Casa Vazia, o filme do Giovanni Borba, o Nelson Diniz também era um dos atores. E nós tiramos uma fotografia. Nelson Diniz, que foi meu ator lá, naquela época. A Viviane Veloso, que foi minha atriz do Julgamento de Lucro aqui, companheira do Lucro com o Olavo Saldanha. Tá? E a gente, os três, tirando uma fotografia agora, 40 anos depois, né? Imagina, só, cada um com a sua trajetória. É, né? Uma baita trajetória. E tem toda uma questão também que você está me contando aqui desse espaço, né, de Santana do Livramento, dessa cidade aqui, e como isso está... A sua trajetória está muito imbricada também com essa história, né, da cidade, assim. E também, eu queria que você me falasse um pouco, assim, sobre como que é esse teatro em Santana do Livramento, esse cenário artístico daqui. Eu tive influência de outra pessoa muito importante, que era o Alfredo Rolim, o Peninha, que é faleceu agora há pouco, o Alfredo Rolim. E ele também ele era videomaker, né? Trabalhava com câmeras e coisas, mas ele iniciou a carreira no teatro fazendo Homem, Filho do Homem, uma peça teatral. Começou no Santanense, e depois eu assisti o teatro dele, e deu uma polêmica muito forte, porque eles crucificaram Jesus Cristo de cabeça para baixo aqui no palco. E tinha umas coisas que os padres não gostaram muito. Né? Uhum. E o teatro em Livramento sempre foi meio assim, né? Duro. O público geralmente saía da missa, da igreja, e ia assistir o teatro. E isso era verdade, não era coisa. E o meu teatro nasceu dentro do salão da Igreja Episcopal. Muitas pessoas começam na igreja, né? Conforme o que a gente dizia no palco, repercutia na plateia, no interesse da plateia, na ideologia da plateia, no que eles gostavam. E isso sempre aconteceu, mas a gente não ligava. O que eu tinha de fazer, a gente fazia. Uma vez eu baixei as calças do Zé Luiz aqui no palco. Não é? A peça era Bons Tempos, Maus Tempos, e o Bicho Homem fala depois do 8º dia. Então eu contava a história da humanidade, desde Adão e Eva até o julgamento final, quando o tempo não contava mais, tinha passado o tempo e estava sendo julgada a humanidade toda. E tinha uma cena
que o homem ficou mais perdido do que cego em tiroteio, nu e de mãos no bolso. Quando cometeram o pecado original lá, comer a maçã e coisa e tal, aí eles foram expulsos do paraíso, o coro, né, eu usava o coro tipo teatro grego, o influência do Olavo. Então o coro falando para Adão e Eva: vocês cometeram um erro, agora vão ter que trabalhar, suar, né, do suor para conquistar o seu próprio alimento e sustento e coisa e tal. Né? E o homem ficou mais perdido do que cego em tiroteio, nus e de mão nos bolsos. Então o Zé Luiz, que estava dizendo esse texto, vinha bem para frente e falava isso, e quando ele dizia nu e de mão no bolso, ele virava de costas e o outro baixava as calças dele. E era uma coisa rápida, né? Ele baixava assim, ele já levantava e vestia de novo a calça. Teve um casal aqui que disse: eu não paguei o ingresso de teatro para assistir uma cena de nudismo. Tá? E Livramento tinha isso. Outras críticas que eu recebia, que os meus textos, eu quase não ganhei o prêmio de melhor ator coadjuvante, que eu era coadjuvante da peça, como ator, e depois o melhor texto original, no 3º Festival Gaúcho do Teatro Amador Regional da Campanha. Foi apresentado aqui na Sala Cultural, uma peça de Uruguaiana, Judas Iscariote era o nome da peça, a peça de Rivera, Tchakov por Tchekov, e a peça de Livramento, O Bicéfalo, a verdadeira história do transplante que quase deu certo. Essas 3 peças fizeram uma sessão, e entre essas 3 peças escolheram o diretor, o Vilas, não sei se era Derby Vilas, que foi escolhido o melhor diretor, mas ele era profissional e o teatro era amador. Como eu era diretor amador, nem registrado era, me disseram: Canabarro, reclama. Eu não quis reclamar. Claro. Não quis reclamar. Mas em Canabarro, a gente está começando a ficar sem tempo aqui. Sim. Não, a gente vai ter que me guia. A gente vai ter que caminhar, assim. Eu gostaria que você, para finalizar, você desse uma fala para a gente, assim, sobre, apesar de tudo isso que você está me falando, dessas dificuldades que a gente encontra, mas mesmo assim eu quero que você me conte o que te fez continuar fazendo teatro por tantos anos, assim, pensando em incentivar essas pessoas que estão querendo começar, que estão querendo fazer também, quem sabe se inspirar, né? Ver nesse vídeo aqui um modelo de... O meu sonho era ter uma casa de espetáculo exclusivo para o Teatro em Santana do Livramento. Sempre foi. A gente tinha que parar certos espetáculos porque o salão ia ser ocupado. Num dado momento, a sala cultural aqui tinha que ter formatura, tinha que ter isso, ter aquilo, e um dia eu estou com um espetáculo montado aqui e terminaram as funções aí na praça, e tudo que usaram na praça vieram e largaram aqui dentro, não tinha espaço público e aquela monteira de coisas da praça jogado aqui dentro. E isso não era uma casa de esperança, sempre foi desrespeitado isso aqui. Nunca fizeram uma iluminação, a não ser nós do teatro, que buscamos fazer a iluminação melhor possível, mas a casa não é preparada para isso, a acústica dela também não é boa. E quando eu falava isso, os caras diziam: porque tu é político, tu tem um partido e tu está fazendo... Eu acho que o teatro ele sempre teve esse espaço assim, de reivindicar questões que estão acontecendo no momento, né? Isso é uma coisa... O teatro, mesmo sendo uma arte milenar, da forma como ela está sempre falando, né, das questões atuais. Mas isso é uma coisa muito interessante da gente saber. E era uma oficina de teatro, né? Claro. A Fátima saiu daqui, foi fazer teatro em outros lugares, o Tito Mendes está fazendo teatro no Paraná, e agora esse tempo voltou para fazer cinema e voltou para o teatro. E a gente tem um movimento de pessoas daqui que saem, que fazem, o próprio Nelson que eu falei, e pessoas que deram continuidade ao teatro, e muitos outros. O Michel Cross foi meu diretor. E foi meu ator. O Michel Krause está aqui com a gente daqui a pouquinho, inclusive. Isso, E foi meu ator também, né? E foi meu diretor. E a gente é uma troca de experiências e coisas. Mas o teatro, como eu estava te dizendo no início, a gente conversa e vai deixando para trás. Eu fiz uma estatística uma vez com o meu público. Tantas peças de teatro, tantos dias apresentados, e teve tantas pessoas aqui. Comparava isso com a população, eu tenho 0,05% de pessoas assistindo teatro. E se tu vai pegar a população de Porto Alegre
e pegar o número de pessoas que tem em certos espetáculos em Porto Alegre, dá esse número também. Claro, é sempre proporcional. Assim, É muito população, proporcional. né? E o teatro é para poucas pessoas. Eu diria que o teatro é para poucas pessoas inteligentes, pessoas que gostam de si, pessoas que querem aprender, pessoas que querem dar alguma resposta, pessoas que querem sair do anonimato com coisas boas. Essas procuram teatro, procuram uma boa música, procuram grupos políticos, procuram sindicatos, procuram Isso é muito bonito. escolas, procuram Isso é alguma muito coisa bonito. para fazer, além do dia a dia, do feijão com arroz, né? Sim. Isso é muito bonito. Eu fico muito feliz da gente ter essa mensagem, que a gente vai finalizar agora com ela. Então, eu queria muito agradecer a sua presença, viu? Eu fiquei muito feliz de você participar aqui com a gente. Para mim é muito importante que você esteja aqui conversando. E queria agradecer o pessoal também que está assistindo a gente, o pessoal que está nos ouvindo, e pedir para que continuem acompanhando aqui o espaço do Troca Ideias, que a gente vai estar sempre com conteúdos novos para vocês. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Eu posso dizer só uma coisa, Claro. fora de coisa? Quando o pessoal assistir esse belo trabalho que está sendo iniciado aqui, que me perdoem os muitos e muitos e muitos participantes do meu teatro que eu poderia nomear aqui e a gente na conversa foi... Não tem como, né? Não tem como dizer o nome de todos eles. Mas nós vamos fazer um documentário aí e eles vão vir Vamos ficar ligados, então. Muito obrigado, Canabarro. Obrigado. Tchau, pessoal.